crianças! Como é que vocês estão? Começamos então nossa segunda semana do Acelera Brasil em quarentena, né? A nossa nova modalidade de ensino, que é aqui pelo nosso canal do YouTube, tá? E hoje eu estou a caráter. Hoje, 25 de maio de 2020, é comemorado o Dia Mundial da África. Você sabe que existia esse dia? Você sabia que existia esse dia? Você já parou para pensar por que existe um dia dedicado à África, um dia mundial dedicado à África? Então, antes de começar, eu tô aqui com essa blusa linda da Aflorar Modas e ela traz aqui, ó, o desenho do continente africano, mais a ilha de Madagascar, que é feito aqui, ó, com tecido africano. E aí a gente vai hoje conversar sobre esse Dia Mundial da África. O Dia Mundial da África, ele existe desde 1963, tá? Ele foi criado pela Organização da Unidade Africana, que ela lutou e luta, né, pelo União dos Povos Africanos. E aí o Dia Mundial da África, ele surgiu no ano, né, de 1963, tendo em vista a luta contra a exploração e a colonização dos povos africanos pelos europeus e também a luta contra o apartheid, que é um sistema que exclui os povos africanos em seu próprio território. Então, no apartheid, os povos africanos, os povos negros, eles ficam separados da sociedade, né, que é minoritária, branca, e aí aos negros africanos, eles são não têm acesso à educação, não têm acesso à educação de qualidade, e aí eles vivem a parte desse mundo que tem a questão financeira, né, mais abundante. E aí esse dia 25 de maio é comemorado não só em muitos países africanos, mas também ao redor do mundo inteiro, já que os povos africanos ajudaram na construção de países como Estados Unidos, como o nosso Brasil, como alguns países europeus também, que tiveram o uso, né, dos processos escravistas, né, escravizaram os povos africanos para que tivessem muito lucro, né? Mas hoje, no dia 25 de maio, a gente vai falar sobre algumas curiosidades da África. Eu vou trazer aqui 15 curiosidades para vocês em relação à África nesse Dia Mundial da África. Então vamos começar com a nossa primeira curiosidade, que é: a África é um continente. Vocês estão vendo aqui esse desenho? Então a África, ela é um continente, que é uma extensão de terra, né, rodeada pelos oceanos. E dentro desse continente africano existem exatos 54 países. Nesses países são diversos de cultura, são diversos também de linguagem, tem mais de 2.000 línguas. Então, no mesmo país, a gente tem o exemplo da África do Sul, que se fala mais de 11 línguas, né? Então, quando a gente fala assim, mas a África, as Áfricas, né? África é um continente. Quando a gente fala a África, eu tô dizendo que a África é um país, tá errado. A África é um continente que tem 54 países, tá? Há exemplo de países como Gana, como África do Sul, como Nigéria, como Angola, tem vários países aí no continente africano. Segunda curiosidade que eu trago aqui para vocês é que os primeiros fósseis, né, os primeiros registros de existência dos primeiros humanos no planeta Terra, eles foram encontrados no continente africano. Então,
Os cientistas, a gente já estudou sobre cientistas na semana passada, os cientistas descobriram que a vida humana se deu início no continente africano. Por isso que a gente diz que é o nosso continente mãe, que é onde os humanos eles tiveram sua primeira incidência, tá? Lá na pré-história. Terceira curiosidade sobre a África é que a África é o terceiro maior continente do nosso planeta. Ele tem uma média de 30 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande, né? Se a gente observar no mapa mundi, realmente a gente pode identificar como o continente africano ele é grande, tá? Quarta curiosidade que eu trago hoje aqui para vocês é que o segundo maior deserto do mundo, ele fica no continente africano, que é o deserto do Saara. No caso, ele é o segundo deserto em extensão, dentre os desertos quentes e frios, tá? O primeiro é o deserto da Antártida. E o deserto do Saara é o primeiro entre os desertos quentes, tá? Então, também tem outro deserto tão grande quanto o Saara no continente africano, mas o deserto do Saara é o segundo maior do mundo. Quinta curiosidade é que o Egito, aquele Egito das pirâmides, dos faraós, das múmias, o Egito fica na África. Isso mesmo. O país Egito, ele fica no continente africano. Mais ou menos nessa área aqui, ó. Eu tô usando a minha camisa para ajudar vocês, né? Em alguns que eu consigo. Então, mais ou menos nessa região daqui é que fica o Egito. Então, lá no Egito, vocês conseguem, né, identificar facilmente a cultura egípcia. E a cultura egípcia é cultura africana, tá? Então, arquitetura com as grandes pirâmides, agricultura, a questão da irrigação das plantações, pesca, medicina com a questão dos embalsamentos, a mumificação, a cura das doenças. Tudo isso veio do berço egípcio e Egito é a África. Sexta curiosidade é o sistema de escrita mais antigo do mundo, também se encontra em África, que é o sistema de hieróglifos que foi utilizado no Antigo Egito. Então, aqueles desenhos, aqueles símbolos que a gente vê nos filmes, que a gente vê em algumas reportagens lá do Antigo Egito, que está dentro das paredes dos palácios, das pirâmides, está inscrito nos sarcófagos, são um dos registros mais antigos de escrita. Então, a gente tem os povos africanos aí, mais uma vez, como o primeiro registro de escrita no nosso mundo. A sétima curiosidade que eu trago para vocês é que o primeiro estado organizado, com a liderança, com a questão de política, com a divisão dos poderes, é o Estado egípcio, né? Está na África. Então, o Egito foi o primeiro Estado organizado, né, que existiu há mais de 3.000 anos. Então, a gente tem aí essa questão de organização, né, de ter um líder e ter os seus apoios, né, seus ministros, e essa organização que a gente conhece ainda hoje, ela existiu há mais de 3.000 anos também no continente africano com os egípcios. E aí, vocês estão gostando? Muita coisa, né? A oitava curiosidade que eu trago para vocês hoje é que o continente africano ele é muito rico, né? Com tantos países, com tantas línguas. Então, no continente africano, na nossa oitava posição de curiosidades, está a riqueza do continente, que está entre os diamantes
são os diamantes mais valiosos do mundo, se encontram no continente africano, e também a produção de ouro. 40% da produção de ouro do mundo, ela sai de terras africanas. Um dos motivos que o continente africano ainda é tão explorado, e que esse dia 25 de maio também veio para lembrar isso, né? Que existem países que vão para o continente africano explorar suas jazidas naturais de diamante e de ouro para enriquecer outros países da Europa. Isso é uma das lutas da Organização da Unidade Africana, que é comemorada esse dia 25 de maio. Na nona posição das nossas curiosidades, a gente tem o rio mais famoso e o maior rio do mundo que se encontra no continente africano, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele atravessa mais de 10 países no continente africano, e ele é um rio muito conhecido pela história do Egito. Então é um rio que abasteceu, que alimentou o Egito antigo por muitos anos, e ele também é o maior rio do mundo, com mais de 7.000 quilômetros de extensão. Na nossa 10ª posição de curiosidades, a gente tem a questão da diversidade natural. Então, um continente que tem a maior diversidade natural do mundo é o continente africano. Então, a gente tem animais, a gente tem a questão da fauna, que é bem diversa. A gente tem desertos, a gente tem savanas, a gente tem florestas tropicais, né? Então, a gente tem no continente africano a maior incidência de diversidade da natureza. No 11º, a gente traz para vocês o maior animal da Terra. E aí, vocês suspeitam quem seja esse maior animal da Terra e que está aqui, ó, no continente africano? Quem disse elefante acertou. Então, o nosso elefante, muito conhecido de vocês, né? Ele é o maior animal do mundo, que aí ele tem mais de 3 metros de altura e cerca de 5 toneladas. Logo em seguida dele, a gente tem o animal mais alto, que é a girafa. Então, a girafa é o animal mais alto do mundo, que também está no continente africano, e o macho da girafa, ele pode atingir cerca de 5 metros de altura, da ponta da sua orelha até a sua pata. Então, é bem alto, né? Seguido dele, ainda dos animais, na nossa 13ª posição das curiosidades, a gente tem o animal mais perigoso do mundo. Não tem sucuri, não tem leão, não tem aranha. O nosso animal mais perigoso do mundo, que tem o maior número de ataques, né, com óbitos, com mortes, é o hipopótamo. O hipopótamo, que é um animal africano, ele é considerado o animal mais perigoso do mundo. Na nossa 14ª posição, a gente tem uma questão bem interessante para nós, né, professores, e para vocês, estudantes. A primeira universidade do mundo, ela é africana. Ela foi fundada no ano de 859 depois de Cristo, e fica no país Marrocos. O nome dela é Carouine. Nome esquisito, né? Carouine é a primeira universidade do mundo. E na 15ª posição, para encerrar as curiosidades de hoje, das 15 curiosidades da África que eu trouxe para vocês, é que o continente africano é o continente que tem a maior incidência de mulheres na política. Claro que existe o machismo, claro que existe dificuldade, mas em registro de partidos políticos,
o continente africano é o continente onde mais mulheres elas atuam fortemente, inclusive como presidentes e primeiras ministras, que são os chefes de Estado dentro dos países. Então é isso. Hoje, no dia 25 de maio, o Dia Mundial da África, eu trouxe 15 fatos bem interessantes para vocês. Na atividade, vocês vão ter um pouquinho a mais para conhecer esse dia 25 de maio. E durante essa semana, a gente também vai falar um pouquinho sobre a influência africana no nosso país, né? A gente vai ter uma aula sobre isso. E nas nossas práticas culturais. E também a gente vai conhecer algumas personalidades africanas. Na atividade de hoje, vocês vão ter um pouquinho mais de conhecimento e vai ter um pouquinho mais de pesquisa. Então, até a quarta-feira, boa atividade, boa semana e um bom dia da África!